Olá, prepinautas! Sejam bem-vindos à aula número 7. Se o mundo gira, é porque nós teremos aula de geografia. Bom, a aula número 7 é um assunto muito importante. Nós iremos falar sobre a população mundial. Existem alguns números, que alguns dizem que são alarmantes, Até coloquei aqui para que vocês possam verificar que em 2080, que parece que está longe, a população mundial atingirá 10,3 bilhões em meados de 2080. E também tem outra aqui, que a ONU diz que são 8,2 de bilhões e não há como calcular com precisão. Isso quer dizer que poderá ter mais gente, certo? Sem controle. Isso vai ter reflexos em vários aspectos e setores da sociedade. Bom, para a gente analisar a dinâmica demográfica, a gente deve compreender a evolução do perfil da população de um país. Essa questão de população é muito importante para o delineamento de políticas públicas na área da saúde, educação, habitação, sistema previdenciário, que é importantíssimo, e dentre outros, outros aspectos, questão de transporte, mobilidade, construção de novas cidades ou novos locais, aí entra em habitação. Então, é muito importante verificar essa questão do perfil da população. E para que serve? Permite para que a gente tenha alguns indicadores, principalmente voltados para políticas públicas, certo? E aí temos ali o crescimento vegetativo, taxa de natalidade. A gente verifica aqui um perfil de uma família, no início do século XX. Aí eu estou falando de 1901, 1902, e taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, o que isso tem a ver com a evolução da família, certo? E aí uma família moderna, a gente verifica basicamente o que? Quantidade de filhos. Muita gente. Por que tinha muita gente? E agora pouco bebê, poucas crianças. Isso tudo tem efeitos nesses indicadores aqui, que nós vamos tentar estudar da melhor forma possível. E aí, para a gente entender população, temos que entender as teorias populacionais. A primeira delas foi com Thomas Malthus, quando ele começou a estudar a população, esse crescimento muito grande. A teoria malthusiana, como é conhecida, ele começou com a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, principalmente que a população estava crescendo muito através do crescimento vegetativo, a gente vai verificar o que é isso, e ele falou que a produção de alimentos crescia em PA, uma progressão aritmética, e a população crescia em PG, uma progressão geométrica. Aí a gente sabe que progressão geométrica tem a ver com multiplicação e a PA em soma. Então, a população ia crescer muito mais do que a geração, a população ia crescer muito mais do que a geração de alimentos. Isso levaria a uma situação de fome e miséria em vários lugares do mundo. Ele não considerou o desenvolvimento tecnológico e os avanços na área de medicina e saúde, o desenvolvimento tecnológico principalmente na produção de alimentos também, e os avanços de medicina e saúde, os novos conceitos de higiene,
descoberta de alguns remédios, isso tudo possibilitou o aumento tanto da produção como da população. E uma teoria assim, mais nova, malthusiana, cresce mais na década de 60, aonde ele falava que o crescimento demográfico seria as principais causas de pobreza em regiões subdesenvolvidas. Nesse inteirinho aí cresce o movimento ambientalista, também é um outro pensamento que o crescimento demográfico resultaria em pressão sobre os recursos naturais. Sendo que nesse período, 60, 70, a gente está falando ali de políticas keynesianistas, e quem consumia mais os recursos eram os países ricos, 16% da população é o que consumia mais coisas no mundo inteiro. E também não deu muito certo porque eles não consideraram a modernização da economia, o melhoramento da urbanização, o aumento da escolarização em vários países em desenvolvimento e a diminuição da taxa de natalidade nos países em desenvolvimento. Um deles o Brasil, né? Nossa taxa de natalidade está muito baixa. Tem a teoria reformista, que é a marxista, é uma anti-neomalthusiana. Eles falam que as altas da taxa de natalidade são causadas pela pobreza e desigualdade. Então, não tem nada a ver, a alta da taxa de natalidade não é que leva à pobreza, mas sim que a pobreza e a desigualdade econômica que leva à alta taxa de natalidade. E aí, políticas públicas, educação e saúde podem controlar o crescimento populacional. É a teoria reformista ou marxista. E aí ele tem aqui o empoderamento das mulheres pode influenciar positivamente a taxa de natalidade, Os argumentos, a má distribuição de renda é a causa da pobreza e não o crescimento da população. Isso que eles falam. E a ecomalthusiana, que é a problemática ambiental. Eles basicamente acreditam que um problema ambiental é o excesso populacional, é um erro. Acreditar o problema ambiental ao excesso populacional é o erro. O problema é o aumento do consumo da população. Então a população pode aumentar, mas essa questão consumista é o grande problema. Tá? Então são as 4 teorias, certo? E aí nós temos aí taxa de natalidade, aliás, crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O que é a taxa de natalidade? É expresso pelo número de nascimento a cada 1.000 habitantes em dado intervalo de tempo, em um ano. Certo? Então está aqui, taxa de natalidade. Dou um exemplo específico, certo? Quantos nascem, como é a população do país e a taxa de mortalidade. Então, crescimento vegetativo ou crescimento natural é tido como taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Tá? Então, aí você faz essa continha e você obtém o crescimento vegetativo. No país desenvolvido, a taxa de natalidade apresenta-se estável ou em declínio. Isso traz problema. O exemplo natural são os países europeus. Tem muitas políticas públicas voltadas à saúde e educação, que atende a população de maneira eficiente. As famílias costumam ser planejadas
e principalmente as mulheres encontram cada vez mais inseridas no mercado de trabalho. E isso faz elas casarem mais tarde, terem filhos mais tarde, e aí acaba diminuindo a quantidade de filhos. O acesso à saúde, medicamentos e métodos contraceptivos é uma realidade também, é uma forma de diminuir a taxa de natalidade. Diferentemente de um país em desenvolvimento, né, onde tem políticas públicas referentes à saúde, educação, são ineficientes, a taxa de natalidade é elevada em decorrência de vários problemas sociais, boa parte da população vive em situação de pobreza e isso afeta basicamente a educação, o nível educacional, e as pessoas acabam tendo mais filhos, né? A qualidade de vida é baixa. Taxa de mortalidade, no país desenvolvido ela é muito baixa, a qualidade de vida é muito alta, porque tendo uma qualidade de vida muito alta, a expectativa de vida aumenta. Isso faz com que a população acabe diminuindo até a sua taxa de natalidade, né? E por que que isso acontece, né? Políticas públicas, programas de saúde, medicamentos, vacinas, saneamento básico, né? Qualidade de vida do país, tudo isso interfere aí na taxa de mortalidade. No país em desenvolvimento, né, mais pobre, né, essas políticas públicas novamente voltam a ser ineficientes, problema de saneamento básico, muitas pessoas vivem na miséria, subnutrição e acabam morrendo mais cedo. E ainda tem o problema da mortalidade infantil, né? O que é a mortalidade infantil? É crianças com menos de um ano, que quantidade de crianças que nascem, menos, e as crianças que morrem em termos de um ano, com idade de um ano. Então isso é mortalidade infantil. Taxa de fecundidade ou taxa de fertilidade. Essa influencia diretamente a dinâmica demográfica. Indica o número médio de filhos por mulher em idade fértil. É idade fértil entre 15 a 49 anos, as idades consideradas. Uma taxa de fecundidade que é considerada estável para manter a população é de 2,1, sem considerar a entrada e saída de imigrantes, certo? A taxa de fecundidade da Europa hoje está em média 1,52, tá? E a diminuição da taxa de fecundidade leva ao envelhecimento da população. Isso na Europa, né? Por quê? Porque a taxa de mortalidade é muito baixa, as pessoas vivem mais, mas isso acaba levando alguns problemas, principalmente falta de mão de obra, né? E aí, se você precisa de mão de obra, você tem que ter mão de obra. Então você traz essa mão de obra da onde? De fora. E aí começa a aumentar os problemas de xenofobia na Europa, certo? Porque principalmente aqueles trabalhos de baixa qualidade, o europeu que tem um nível educacional muito grande não quer fazer, e as pessoas que querem uma oportunidade, vivem mal no seu país e verifica que lá na Europa tem condições de fazer atividades mesmo de considerada lá como baixos trabalhos, com salários baixos, as pessoas vão porque lá tem melhores condições. E aí cria essa questão da xenofobia. Brasil, hein? Brasil, vocês vejam aqui a fecundidade por nível de instrução das mulheres, é um estudo de 2010, certo? O Brasil, a gente percebe que a taxa de fecundidade é mais alta,
principalmente nas mulheres sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. E todas as taxas são mais altas na região norte, né? A região norte é a região menos industrializada, né? Menos desenvolvida em vários aspectos, saúde, educação, certo? Indústria. Depois vem o Nordeste, né? E aí no Sudeste, Sul, Centro-Oeste se mantém mais ou menos o mesmo pique. A gente percebe principalmente que as mulheres com o ensino superior completo entram na faixa em todos, né? Em todas as regiões, né? E aqui no Brasil são as que têm menor taxa de fecundidade. Então está bem relacionado à questão do ensino, do nível educacional. O que leva à diminuição da taxa de fecundidade e fertilidade? Bom, casamentos tardios, né? A gente já viu, formação profissional, estabilização financeira, são coisas que, principalmente, né, as pessoas levam em consideração agora no modelo que nós vivemos. O alto custo de criação de filhos, né, educação, saúde, lazer, né, é caro, né? Imagine aí você ter que pagar escola para o seu filho, né? Tudo muito caro, saúde, lazer, então tudo isso as pessoas levam em consideração. Acaba isso aqui impactando na quantidade do número de filhos. A entrada da mulher no mercado de trabalho também é um dos motivos importante nessa diminuição da taxa de fecundidade. O nível de escolaridade, nós já vimos, né, no slide anterior. E aí, a gente verifica a nossa taxa de fecundidade aqui no Brasil, né? Em 2020 está em torno de 1,61. A tendência até 2030 é diminuir. Isso vai ter reflexo em várias coisas. A gente vai estudar isso, vai tentar passar essa ideia para vocês. Então aqui o gráfico maior, a gente observa que até mesmo na região norte, que é a região menos desenvolvida, a tendência é a diminuição. Isso vai ter grandes reflexos, né, no futuro. No futuro até de vocês que serão jovens oficiais, mas depois, quando vocês estiverem mais antigo, isso vai ter um certo reflexo. Essa questão do IDH, coeficiente de Gini, é importante. Então, o IDH é a medida que avalia o desenvolvimento do país, considera aspectos econômicos, sociais, como renda, educação e saúde. Tá? O IDH sempre é divulgado anualmente. Os critérios são renda, educação, saúde e longevidade, e permite identificar deficiências e estabelecer estratégias de melhoria. O IDH não considera questões como sustentabilidade, democracia e equidade, certo? Ele leva só esses aspectos aqui: renda, educação, saúde e longevidade. Coeficiente de Gini é uma medida estatística que indica a desigualdade de renda da população. Então ele varia de 0 a 1, onde 0 representa a igualdade e 1 representa a desigualdade extrema. Tá? Então, coeficiente de Gini tem a ver com a desigualdade de renda. Tá certo? Só para que vocês
possam ter esse conhecimento, vira e mexe cai na prova. Transição demográfica. Pessoal, teoria da transição demográfica, esse gráfico aqui, tanto de cima como de baixo, é importante. Ele demonstra, né, as fases que cada população passa. Tá? Então tem a fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1, a gente verifica a linha de cima que representa a natalidade e a linha de baixo a mortalidade. No gráfico embaixo, essa linha aqui representa o crescimento natural ou crescimento vegetativo conforme as fases. Então, na fase 1, a gente pode verificar, certo? Que tem um crescimento, uma taxa de natalidade muito alta e a taxa de mortalidade, que era alta, ela passa a cair, mas ainda continua alta. Isso faz que a população comece a aumentar, certo? Na fase 2, taxa de natalidade alta, mas caindo, e a taxa de mortalidade cai ainda mais. Nessa fase 2 demonstra aí o melhoramento da qualidade de vida de uma população, né, através de vários setores, vários aspectos, como políticas públicas, etc. Tá? Então, e aí a população, nessa fase 2, atinge o seu ápice e depois começa a cair. Por quê? Porque a taxa de natalidade vai caindo também e a taxa de mortalidade ela meio que vai se mantendo uniforme. E aí entra na fase 3 com uma taxa de mortalidade baixa e o caimento, né, a diminuição da taxa de natalidade. Isso faz que a população caia. E aí nós temos as pré e pós-fase, né? Na pré-fase, a gente vê que a taxa de natalidade é muito alta e a taxa de mortalidade também é muito alta. Isso faz com que a população se mantenha uma população pequena e estável. E a pós-fase também com uma taxa de natalidade muito pequena e a normatização da taxa de mortalidade, a população também fique numa faixa uniforme. Tá? É só para que vocês tenham essa ideia. Então, primeira fase, redução da taxa de mortalidade e taxa de natalidade elevada. Segunda fase, né, é uma queda da taxa de mortalidade e natalidade e mantém a diferença, mas isso faz a população crescer, tá vendo? E depois ela atinge o seu ápice e começa a diminuir. E a terceira fase, uma queda maior da taxa de natalidade, mas se mantém a relação da mortalidade. Isso faz o crescimento vegetativo diminuir. Isso é importante, hein? Novamente, né, dei uma aumentada para que vocês observem. Primeira, segunda e terceira fase. Mas às vezes o pessoal cobra a pré-fase e a pós-fase. Isso que é bastante importante. Então, na Europa, gente, só para vocês terem uma ideia, a primeira fase surgiu lá no século... Que século é esse aqui, hein, gente? Lá no século XIX, né? O ápice do crescimento vegetativo, certo? Então, eles... né, queda generalizada das taxas de mortalidade, novos hábitos de higiene, uma vida urbana mais saudável. A segunda fase se inicia também nas últimas décadas do século XIX, principalmente com a diminuição da mortalidade infantil. E a terceira fase se inicia na segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Crescimento econômico, aumento da renda familiar, métodos anticoncepcionais, famílias menores, certo? E agora eles estão
né, tendo esse problema para manter a qualidade da sua sociedade, está faltando gente. E isso gera grandes problemas. Muitos países trazem e resolvem esse problema com a migração. E o Brasil? No Brasil, a gente já verificou, principalmente, que nós estamos na terceira fase, certo? Então, a primeira fase é 1872 a 1940, tá? Só para vocês terem ideia, o período, né? Lógico que a nossa industrialização começa tardiamente, começa em 1950, né? Altas taxas de natalidade, mas tinha muito problema de mortalidade. Né? Isso é na pré-primeira fase, né? Na pré-fase. Aí a primeira fase, década de 40, uma diminuição da mortalidade, nova conquista no campo da prevenção das doenças. Segunda fase, 1950 a 60, quando o Brasil está se industrializando, taxa de crescimento populacional recorde, início da industrialização, prevalecimento da vida urbana, quando o Brasil começa a se urbanizar mais. E a terceira fase, já na década de 70, apesar da população, se a gente vê, estimar aqui que a população está aumentando, mas ela vai começar a diminuir a partir dessas próximas décadas. Tá? Só para que vocês tenham uma noção de como acontece essa teoria da transição demográfica. E depois, professor, o que, que acontece? Eu acredito que tem que dar o start novamente para que ela possa crescer. Né? Se diminuir muito, você pode crescer a sua população através de migração. Tá? E aí pode gerar, né, problemas culturais, problemas de xenofobia, uma opção de coisa. Então, pessoal, só para lembrar aí as teorias, né? A teoria de Malthus, tá? Para que vocês possam lembrar. Então, aquela questão que a população cresce em progressão geométrica, muito rápida, e a produção de alimentos cresce em produção aritmética, mais lenta. Isso iria resultar em risco de fome, guerras, epidemias e miséria. Né? Então ele defendia o controle moral da natalidade. Então a questão do casamento tardio e menos filhos. Ele só não considerou os avanços tecnológicos na produção de alimentos e também a tecnologia na medicina, né? Então ele não considerou isso. Depois nós temos uma visão neomalthusiana, principalmente relacionando a pobreza à quantidade de filhos, mas principalmente nos países em desenvolvimento. Era uma visão aí dos países ricos, tá? Então esse é o contexto. Então a pobreza é consequência do subdesenvolvimento e não da natalidade. Era crítica, que é um outro pensamento que nós iremos ver, certo? Mas o pensamento neomalthusiano, que era um pensamento alarmista, falava que o crescimento acelerado populacional, né, dos países em desenvolvimento estava relacionado à pobreza. E aí vem a teoria reformista, uma marxista, falando que a pobreza não é causada pelo crescimento populacional, mas sim pela má distribuição de renda, a desigualdade social, certo? Então eles defendiam muito investimento em educação, saúde e emprego, mas não defendiam o controle rígido da natalidade, certo? Já dentro desse pensamento, ele colocava que a melhor condição de vida seria a queda natural da natalidade. Ele, nessa teoria reformista, ele não entra nesse tocante do controle da natalidade. E a teoria ecomalthusiana, que relaciona o crescimento populacional à degradação ambiental. Então, ele coloca que o aumento
o problema o aumento da sociedade iria levar a um maior consumo dos recursos naturais, certo? Sendo que quem mais consome são os países ricos, né, do que os países pobres. Aí ele defende um desenvolvimento sustentável, reciclagem e consumo consciente e um controle do crescimento populacional. Tá? Porque se a população cresce, acaba crescendo o consumo, né? Uma razão natural. Né? E aí, eu demonstro aqui a pirâmide etária do Distrito Federal. Né? Uma de 2021, então a gente verifica o que está nascendo menos gente. Nós temos ainda uma população jovem, mas já com grande quantidade de uma população idosa. Já em 2060, parece que está longe, mas isso chega rápido. Né? O que a gente percebe? Olha só, gente, nasce ainda menos gente. Uma diminuição muito grande da população, principalmente a população economicamente ativa, e um aumento significativo de idosos. Isso vai ter reflexos no modo de viver da população daqui a alguns anos. Só para expectativa de vida, em 1950 era 46 anos, gente. Era a expectativa de vida. Em 2019 passa para 76, né? Quase 30 anos a mais. Os homens vivem 73 e as mulheres vivem em média 80 anos. Tá? Essa média vem aumentando cada vez mais. Isso também vai ter um impacto grande nas políticas públicas, principalmente do sistema previdenciário, que eu vou tentar falar mais à frente. Né? Por que essa diferença? Né? Principalmente morrem mais homens. Só para vocês terem ideia, nasce mais homens, mas a população tem mais mulheres, porque os homens morrem mais cedo, né? Principalmente por causa do alcoolismo e tabagismo na população masculina. E aí vamos falar um pouco das políticas populacionais. Né? Coloca aqui essa notícia. Isso aqui era a ex-primeira-ministra lá na Alemanha. E aí está aqui: a Alemanha facilita acesso à sua cidadania para descendentes de vítimas do nazismo. Uma política populacional? Né? Vou deixar essa pergunta e aí a gente vai passando os slides e depois eu volto novamente a fazer essa pergunta. Políticas populacionais, elas podem ser proativas, né, para prevenir, ou reativas, para remediar. Elas são realizadas por instituições públicas ou privadas e tentam afetar a dinâmica da mortalidade, da natalidade, e isso através das migrações nacionais e internacionais. Tá? Essas ações buscam influenciar as taxas de crescimento demográfico, positivo ou negativo, tá? E as políticas podem ser intencionais ou não intencionais, explícitas ou implícitas, democráticas ou autoritárias, né? Macroinstitucional ou micro, né? Envolvendo somente indivíduos e famílias. Tá? Essas políticas sintetizam poder, conflitos e finalidades. Temos vários tipos de aspectos a relacionar às políticas populacionais, certo? Aqui no caso a gente vai olhar o ritmo de crescimento, que pode ser expansionista, que é natalista, reducionista, controlista, ou neutra, o laissez-faire. Né? Laissez-faire é aquela mesmo que a gente estudou lá no liberalismo econômico. Pode ter transparência dos objetivos, finalidades de propósitos
tempestividade das ações, caráter da implantação, certo? A gente vai dar uma olhadinha nessa aí. Vamos estudar aí, eu vou falar rapidamente do modelo sueco e do modelo chinês. E aí está aqui, natalista. É uma política que apoia a natalidade, né? Evitando com isso, principalmente o quê? O envelhecimento da população. Ah, mas não vai ter velho, professor? Não, vai ter, mas se você tiver uma população envelhecida, lembrando que assim, dentro da teoria populacional, o velho é custo. O jovem, uma população também muito jovem, o Estado vai ter que fazer muito investimento em educação. E se tiver uma população muito velha, vai ter um custo muito grande com os velhos, principalmente sistema previdenciário, saúde, tá? Então isso se torna muito caro. Então, no país que tem, né, uma política populacional expansionista, natalista, né, tem assistência materno-infantil gratuita, benefícios fiscais para as famílias numerosas, alargamento do tempo de licença pós-parto, tanto para a mãe como o pai. Você veja que isso aqui, até aqui no Brasil já mudou. Antigamente licença maternidade, principalmente para o pai, era 5 dias, agora são 20. Tem essa questão do horário de trabalho reduzido para a mãe, dentre outras atividades que são colocadas para facilitar a questão que as pessoas tenham mais filhos. O antinatalista já é para diminuir a taxa de natalidade, certo? E aí tem divulgação de métodos contraceptivos, legalização do aborto, casamentos mais tardios. E aí a gente entra. No Brasil, é natalista ou antinatalista, né? Porque tem coisas interessantes, né? Coisas que acontecem na visão expansionista, mas a gente vê também que tem situações principalmente reducionistas, né? Como tem gente que defende o aborto, né? Então, o Brasil ele é diferente, né? Como a gente já pôde perceber. Lá na Suécia, lá na Suécia, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, tem o Welfare State, que foi uma política implantada, muito parecida com o New Deal lá dos Estados Unidos, onde os serviços públicos lá funcionam que nem uma maravilha. Você paga caro, mas existe o retorno, né? Tanto é que tem esse ditado, né, do berço ao túmulo. O Estado consegue desenvolver políticas públicas de qualidade aonde as pessoas se sentem confortáveis, certo? Então lá tem medidas de seguridade social, né, de políticas populacionais, políticas para a família. Então tem uma preocupação enorme de harmonizar os aspectos quantitativos e qualitativos. Então, elevar as taxas de natalidade e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de vida dos cidadãos. Tá? Então, eles conseguem fazer isso aí muito bem. Tanto é que o IDH da Suécia é muito alto. Né? Na China, a gente verifica que um país muito populoso, bastante restritivo, bastante tempo, né? Lá tinha a política de um só filho, e isso resultou em grandes problemas lá na China. Foi muito questionado. Só para vocês verificarem aqui, né? Estima-se que quase de 200 milhões de nascimentos não foram declarados. Gente, 200 milhões é quase um Brasil. Certo? Pessoas que não foram declaradas. Também resultou na disparidade de nascimento entre sexos. Né? Muito aborto quando é menina. Por quê?
porque lá na China, quem sustenta os pais na velhice é o homem. Então, imagine você tendo essa política de um filho, sabendo que você ia ter uma filha. Muita gente abortava. Tá? E já verificando o envelhecimento da população, em 2016 a China aprova a política populacional de ter 2 filhos por casal e já agora em 2021 liberou para 3 filhos. A gente vai estudar aqui a China. Então volto novamente àquele slide lá na Alemanha e aí eu pergunto, né? Era uma política populacional? Lógico, era, mas não é qualquer um que eles querem lá, né? São descendentes de vítimas, das vítimas do nazismo, desde que eles precisam, né, terem lá os seus recursos financeiros suficientes para se manter na Alemanha. Então não é qualquer um. Então é uma política populacional, sim. Estrutura etária, né, retratada por gráfico, cuja forma se assemelha a uma pirâmide, mas aí vai depender muito do estágio que a sociedade se encontra. Países em desenvolvimento têm aquela questão da base larga, refletindo altas taxas de natalidade, e um topo estreito, resultando da baixa expectativa de vida da população. A estrutura etária ela demonstra principalmente a questão do PEA, né? População economicamente ativa, aquela que produz riquezas. O que é o PEA? É o pessoal de 18 a 59 anos, empregados e desempregados, tá certo? Não é somente o pessoal empregado. A existência de jovens requer muito investimento estatal, principalmente na educação, e se não tiver investimento, não haverá qualificação de mão de obra nem promoção do desenvolvimento. Então o país tem que ter essa preocupação para pensar no futuro, principalmente do desenvolvimento do seu país. E quando tem muito idoso, é um ônus para o Estado, né? Aposentadoria, gasto com saúde, a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida levam ao envelhecimento da população, certo? Além disso, leva à diminuição do PEA. Então, assim, a soma da população jovem mais idosa, dividir pelo PEA, mostra a razão de dependência. E o crescimento econômico dos países com alta taxa de dependência dependerá, certo, de políticas eficazes de educação, o aumento da participação das mulheres e idosos do mercado de trabalho e também de imigrantes. Né? Por que de imigrantes? Se você tem muito idoso, vai diminuir o PEA. Aí você vai precisar de imigrantes para o mercado de trabalho. Não tem jeito. Só para que vocês possam observar, né? Vou deixar um tempinho que vocês observem, aonde que está a grande maioria da população mundial. Né? A gente observa que está na Ásia. Mas, entretanto, a gente verifica que há um crescimento muito grande na África. Existe uma estabilização na África, mas a África vem crescendo bastante em termos de população. E aí a gente verifica as condições dos países da África, né? Grandes países, né, em desenvolvimento, que exigem muito investimento em vários setores. A gente verifica uma diminuição cada vez maior na Europa, a América do Norte se mantém estável, a América Latina também se mantém estável. Né? Oceania é uma população irrisória, né? Não vai impactar tanto as questões de políticas populacionais no mundo. Estrutura etária do Brasil. Então, na década de 70, a gente verifica que essa estrutura
é bem parecida com aqueles países subdesenvolvidos, né? Uma base muito larga, poucos idosos, certo? Então, taxa de natalidade alta, topo estreito, porque tinha uma baixa expectativa de vida, né? Típico de países subdesenvolvidos. Já na década de 90, a gente verifica que ainda tem esse formato piramidal, mas a gente já começa a verificar que já na década de 90 começa a nascer menos pessoas, né? É uma diferença pequena, mas acontece. Ainda temos um PEA muito significativo e também não tem tanto idoso assim. Então, a gente é uma pirâmide um pouco mais adulta, né? Um aumento considerável lá do PEA, isso fruto das melhorias e condições básicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Tá? Então temos aqui o PEA e 2021. Vocês observam que a gente deixou de ter aquele formato característico piramidal. Certo? 2021, pouco tempo atrás, a população aumentou, 213, saiu de 95, em 20 anos aumentou quase 50 milhões e agora estamos aqui em 2021, 213. Mas vocês vejam a diferença da pirâmide. Tá? Uma base bem mais estreita, uma redução da taxa de fecundidade, um topo mais largo, vocês vejam que a quantidade de idosos aumenta bastante, né? E um gasto com, né, programas assistenciais, principalmente nessa parte dos idosos, tá? E uma diminuição do PEA. Isso é preocupante. Aqui na China, só para vocês terem uma ideia, o gráfico etário da China. Por que a China teve que mudar? Né? Porque basicamente aqui o topo não, a base vem diminuindo e a projeção em 2050 seria ainda pior. O que a China tem de bom? Né? Por que ela consegue manter os seus produtos mais caros? Porque ela tem uma quantidade de população muito grande. Né? O trabalhador, né? Tem muito trabalhador e com isso consegue reduzir os seus custos, fazer os seus produtos, né, com menor custo. Se diminui, acaba tendo problema, né? Então a China está envelhecendo. 2014 a política de 2 filhos, 2024, 2021 foi a política de 3 filhos e o país está em pleno desenvolvimento. É uma grande potência, né? Então deixo aqui algumas notícias, né? Após acabar com a política do filho único, China estabelece meta de 3 filhos por família para enfrentar a crise da natalidade. Pessoal, por quê? A China melhorou o seu nível de vida, né? As pessoas têm um nível educacional muito maior e isso faz a taxa de natalidade por si só cair, né? Então a China, a política do filho único é a pressão por mais filhos. Por quê? Porque vai diminuir e isso é ruim para a China. E aí tem aquelas coisas, mulheres rejeitam o incentivo de aumento da natalidade na China, né? Por muito tempo eles passaram por essa repressão e tem cicatrizes profundas, né? Quando você coloca uma política populacional, no caso da China, reducionista e de forma autocrática, é lógico que isso vai formar alguns ideais negativos. Então, novamente aqui eu deixo outro quadro sobre a China, né, quando ela dá o salto, reforma de Deng Xiaoping, né, que iniciaram a economia de mercado, população urbana excede a rural há pouco tempo, hein? Em 2012, 2013,
certo? E com isso, novamente, a China vem envelhecendo. Tá? Aí algumas a estrutura etária da China, como que ela se desenvolve, como era em 1950, né, bem piramidal. 2017, você vê que já perdeu essa estrutura, mas está nascendo menos gente. A previsão em 2050, certo? E aí diminui bastante o PEA, e se deixasse do jeito que estava, 2100, né? Eu não vou dizer que isso é uma pirâmide, né? Quase um retângulo. Então, esses reflexos com certeza vão ter essa reflexo não, essas atividades, né, esse planejamento vão ter reflexos principalmente na economia da China, certo? Que pensa ser uma grande potência ainda mais no futuro. Então precisa de gente. E nascer pouca gente não é uma coisa viável para a China. Inclusive, gente, a Índia superou a China em termos de população em 2023, né? Então, o país mais populoso não é mais a China, é a Índia, porque a China, né, como o seu crescimento econômico trouxe uma vida melhor para a sua população e está fazendo a sua taxa de fecundidade cair. Então, 1950 na Índia, né? O mesmo estilo, piramidal. Em 2017, vocês vejam que ainda a Índia tem esse estilo piramidal, mas já começa a mostrar sinais que está nascendo menos gente. Em 2050, ainda a Índia está nascendo menos gente, mas ainda vai ter um PEA considerável, e somente em 2100 que ela começa a apresentar problemas, principalmente nessa parte dos idosos, né? Então, a Índia, dizem os especialistas, que a Índia vai substituir depois a China em termos de importância geopolítica. Tá? Então, eu coloco os dois aqui para que vocês façam uma comparação. E aqui, né, eu demonstro aqui uma pirâmide relativa do Brasil, de Angola e do Japão. Vou fazer aqui algumas perguntas. Você consegue perceber a expectativa de vida do Japão em relação ao Brasil, olhando isso aqui? Olha aqui, ó, o Japão é essa mais de fora. Vocês vejam que tem muito idoso aqui no Japão, tanto masculino como feminino. O Brasil é o verdinho, né? Diminui bastante. Então, em termos de qualidade de vida, o Japão está anos-luz, né, na nossa frente. E Angola? Angola, então, ele está com sim, aquele gráfico piramidal clássico de país subdesenvolvido. Né? Então, eu sempre pergunto aqui, ó, a qualidade lá em Angola. Então, graves problemas, né? Principalmente na expectativa de vida. Isso traz grandes problemas para o país de Angola. Bom, sobre a evolução, estou falando de população, mas trazendo um pouco da urbana, né? Que é uma coisa que cai na prova, né? Emprego informal, aí tem muito a ver com o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O estrutural está associado à tecnologia, o conjuntural está associado à crise econômica. Então, estrutural, né? Tipo assim, computador. O computador acabou com os cursinhos de datilografia. Você não precisa mais fazer datilografia, máquina de escrever. Ninguém quase usa máquina de escrever. Tudo no computador, certo? Então, só para vocês terem aí noção. Então, e esses dois tipos de emprego causam a informalidade. Tá? População economicamente ativa,
aquela que produz riquezas, empregados e desempregados. Tá? Então, eu trago aqui o Brasil de 2021, que tem uma quantidade específica de pessoas trabalhando, tanto masculino como feminino. E aqui vai ter a diferença muito grande. Você veja que diminui bastante, certo? E aí vai ter essa população, né, de dependência, mais idoso, menos jovem e menos PEA. Isso vai ter problemas, né, no futuro próximo. Separei aqui, né, porque o PEA acima de 30 anos hoje, a maioria é feminino, né? Tem mais mulheres do que homens. Já até expliquei isso aí. E o envelhecimento da população no mercado de trabalho é aquele negócio. Se está diminuindo o PEA, então os idosos vão ter que retornar um pouco para o mercado de trabalho, né? E alguns vão aproveitar, né, dependendo da sua aposentadoria, de serviço especializado para a população mais velha. Outros vão ter que continuar a sua educação. Outros vão viajar mais, indústria do turismo. Mas, assim, já em 2010, né, uma notícia que eu peguei lá, 60% dos idosos eram os principais responsáveis pelo orçamento familiar, né? Aposentadorias e pensões são fundamentais para garantir o consumo também dos seus filhos e netos, né? Por que os filhos não estão trabalhando? É uma pergunta, né? Então isso é um problema aqui na nossa sociedade que está acontecendo. E aí, pessoal, vamos para uma questão da SpaceX. O que é isso aí? Nada mais, nada menos é a teoria da transição demográfica. O que ele quer saber? As fases conhecidas como regime demográfico tradicional, anterior à transição demográfica, e o regime demográfico moderno, posterior à transição, então é essa fase aqui, pós-fase 3, estariam mais bem representadas, respectivamente, pelas letras. Então, anterior é alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Aonde que a gente encontra isso? Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Crescimento vegetativo baixo, a população não cresce. Então seria a letra X. E a outra é baixa natalidade, baixa mortalidade e o crescimento natural baixo. A gente, aonde que vê isso? Em qual letra? Letra Z, certo? Então nós temos a letra A, certo? Olha só como é importante essa teoria. Questão número 5. Vamos lá. O IDH do Brasil não reflete as condições da vida vigente no país como um todo, em virtude de que este apresentar fortes desigualdades regionais. Verdadeiro ou falso, gente? Tá? Então, tá certo. Quando aparece lá o IDH, né, nós temos ali a região sudeste com IDH elevadíssimo, eleva a média do país, mas um IDH na região norte muito baixo. Então não é para todos, né, porque representa aí fortes desigualdades regionais. Um certo fica A, B e C. O PIB per capita é por si só dado suficiente para se avaliar as condições socioeconômicas de um país. O PIB per capita, né, errado. Para você verificar, você tem que ver renda, educação,
uma porção de fatores para que você avalie as condições socioeconômicas de um país, não somente pelo PIB, porque o PIB per capita ele pode ter a concentração de renda, né? Então está errado, o 2 está errado. Então já não pode ser a letra A e nem a letra C, a gente já fica com a letra B, né? Tanto a taxa de analfabetismo como o nível de instrução possuem estreita relação com o rendimento de renda da população, certo? O cálculo do IDH baseia-se em 3 indicadores socioeconômicos: expectativa de vida, nível de instrução e taxa de mortalidade infantil. Está errado, tem educação, tem saúde e não leva em consideração a taxa de mortalidade. Né? Então sai isso aí, por isso que está errado. Item 7. Os países envolvidos, de uma maneira geral, apresentam baixas taxas de crescimento demográfico, sobretudo em função do reduzido crescimento natural, que considera o saldo migratório. Com relação a esses países, é possível afirmar que, né, qual é a letra? Vamos lá, quem acertou? Opa, eu botei aqui, apareceu ali a letra B. Então, quem acertou foi quem marcou aqui a letra E. A maior parte deles apresenta taxas de crescimento populacional muito baixas, geralmente inferior a 1%, nula até negativa. Tá? Vamos no próximo. Olha, uma questão grande. Né? Há hoje menor proporção de crianças e maior proporção de idosos do que havia nas décadas anteriores. A estrutura etária em rápida transformação determina um novo perfil de demanda por políticas sociais. Essas características e tendências da dinâmica demográfica configuram novas questões populacionais e novo delineamento de prioridades. Considerando as informações contidas no texto acima sobre a estrutura populacional brasileira, pode-se afirmar que as mudanças na dinâmica demográfica, e agora vou dar um tempinho, até porque a gente já estourou aqui 1 hora, então vai ser a letra A, certo? Só para que vocês possam verificar, depois vocês vão olhar essa questão com carinho, tá bom? Uma outra aqui, essa é interessante. Os enunciados abaixo sintetizam algumas conhecidas concepções demográficas. Então tem a 1, tem a 2, a 3 e a 4. Né? Os números 1, 2, 3 e 4 se referem, respectivamente, às seguintes teorias. Né? Então nós temos aqui o 1, que tem a ver com a ecomalthusiana. O rápido crescimento demográfico significa pressão sobre os recursos naturais, sob o controle de natalidade, uma forma de preservar o patrimônio ambiental. Então, um pensamento ecomalthusiano. Aí a gente já mata, né? Que é a letra E. 2. A pobreza constitui uma das causas das altas taxas de natalidade, os quais podem ser refreadas, elevando-se as condições de vida da população em geral. Então, a pobreza e não em si a altas taxas de natalidade. Então, essa aí é a reformista, certo? Que a gente chama de marxista. 3. O alto crescimento populacional é uma das principais causas da generalização da pobreza. Então, quando ele fala isso, fica fácil, né? É a neomalthusiana, e aí a 4 sobra a malthusiana. E com isso, nós temos a letra E. Isso é importante, hein, gente? Vocês darem uma lidinha. Uma rápida, tá? Uma população jovem e numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Foi constatado que quanto maior a escolaridade da mulher, menor é o número de filhos.
e a taxa de mortalidade infantil. O trecho acima reflete aspectos defendidos pela teoria, né? Então a gente já estudou a teoria reformista, marxista, tá? que fala que a taxa de natalidade não é a causa, mas a consequência do subdesenvolvimento pela desigualdade social. Então, se você melhora a qualidade de vida das pessoas, principalmente da mulher, né, você vai diminuindo, né, há uma tendência de diminuir a taxa de fecundidade e, com isso, reduzir a população. E com isso, gente, a gente chega no final. Espero que vocês tenham gostado da aula. Conceitos muito interessantes, hein? Um grande abraço, até a próxima aula.